Meu boa noite a todos, seguidor do grupo Biografias Bambuense, no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e também no Facebook. A nossa entrevistada de hoje é a repórter de televisão bambuense Daniela Vargas. Boa noite, Daniela. Boa noite, Lindomar. Muito prazer estar aqui. O prazer é nosso, uma satisfação enorme. Te agradeço muito por ter aceito o nosso convite, tá? Não sei se você já teve a oportunidade de falar de Bambuí para os bambuienses. A gente vai estar sabendo agora, porque a gente deu sorte de você estar de férias. Sim. Né? Porque a gente sabe da sua agenda, que é muito cheia, muitos compromissos. Literalmente. Por isso é que a gente fica feliz e satisfeito de estar podendo fazer essa entrevista com você, olho no olho. Que é sempre melhor, né, Lindomar? É sempre melhor. Aqui, Daniela, eu vou fazer uma pequena apresentação sua, uma pequena biografia, depois a gente entra no papo aí, rapidão. A Daniela Vargas nasceu em Bambuí, ela é filha do João Evangelista Vargas e Ana Maria Guimarães Vargas. Ela é formada em jornalismo, isso aconteceu em 1996, está fazendo 30 anos, né, mano? Exato. 30 anos. Celebração. Ela começou a carreira no rádio, mas destaca-se mesmo na TV. Ela trabalhou na Rede Minas e TV Alterosa, onde criou, produziu e apresentou o programa Agenda Cultural do Jornal da Alterosa, isso por 13 anos. Ela foi repórter do Canal Brasil, através da Globosat, em Minas Gerais, por 8 anos. Especializou-se na cobertura de cinema com entrevistas e reportagens sobre os bastidores da produção audiovisual. Foi apresentadora oficial da TV Mostra, veículo especializado nas mostras de cinema de Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte. Atualmente está na Rede Minas, pela terceira vez, onde desde 2020 é diretora e apresentadora do Agenda, o único telejornal diário dedicado à cultura aqui no estado de Minas Gerais. Já estamos vendo aí, ó. É o cenário. É o cenário. Daniela atua também na produção de conteúdo, vídeos institucionais, mediação de debates e como mestre de cerimônias em eventos culturais. Realizou formação em gestão cultural pelo Observatório da Imprensa e também estudou na Escola Livre de Cinema. Como realizadora, dirigiu um curta-metragem premiado pelo Palácio das Artes e pelo Voto Popular em um festival em Berlim, na Alemanha. Também participou como atriz em 2 produções cinematográficas, ainda inéditas. Daniela diz-se apaixonada por cultura e arte e tem muito entusiasmo pela vida e pelas histórias que encontra pelo caminho. Se você é entusiasmado com cultura e arte, se encontrou o espaço exato para falar de cultura e arte. Que delícia! E eu fico muito feliz de você ter esse programa e poder comunicar para os outros bambuienses como somos muitos e temos muito a compartilhar, né? Com certeza. Daniela, quanto tempo você morou aqui em Bambuí? Você nasceu aqui, mas não ficou aqui muito tempo. Você mudou. Mudei. O que você fez aqui enquanto você morou aqui? Por quanto tempo você ficou aqui em Bambuí? O que você fazia aqui? Então, eu saí de Bambuí, eu estava com 17 anos para fazer o 2º grau em Belo Horizonte, mas aqui, assim, tem memórias de coisas maravilhosas, né? Eu fiz escolinha e pré-primário no Colégio Antero Torres, né? Antigo. Com a Dona Tote? Não, com a Dona Anieta. Antonieta. Antonieta e com a Dona Maria... Meu Deus. Maria Felícia? Não, tem a Maria de Lourdes e a irmã dela, Maria das Graças. Maria das Graças. Exatamente. E depois, a minha mãe, ela era vice-diretora, foi professora e depois vice-diretora do Colégio da Gameleira, né? E muito pertinho, doutor Antônio Torres, pertinho da minha casa. Pois eu não quis ir para lá. Deu um trabalho para minha mãe, porque todos os meus irmãos estudaram lá. Mas a minha turma toda foi para o José Alzamora. Então, eu também quis ir. E aí eu estudei no José Alzamora, foi maravilhoso. Fui aluna da dona Edna Carvalho, ela que me alfabetizou, depois dona Zuleide. A tia Laudete, mulher do tio Hélio, foi minha professora do 3º ano. E a dona Nadir, muito querida, que me ajudou a despertar o gosto pela leitura.
Bacana. E isso no primário. No primário. E uma coisa que eu achava legal demais de memórias, né, que eu lembro de Bambuí, para eu ir para o colégio José Zamora, lá era muito longe da minha casa para uma criança aí, né? E não aí tinha van, não tinha a ônibus. minha mãe arrumou uma carona perfeita com o pai do Renato, que era motorista do caminhão de lixo da prefeitura. E eu achava incrível ir na boleia do caminhão com ele. Diferente, era ótimo, eu achava muito bom aquilo. E então levo essas memórias muito deliciosas e depois para o colégio João Batista, né? E ginasial. Sim, mas eu fiz até a metade. Eu fiz até o 2º ano científico, né? E fui para Belo Horizonte. Fazer o 3º ano lá. Terceiro. E aí eu fui para o Estadual Central. E lá, no 3º ano, você podia escolher se você fazia mais matérias de exatas, de humanas ou de biológicas. Bom, eu tinha certeza que eu seria humanas, mas eu ainda não sabia o quê. E a aula que tinha mais e que eu me apaixonei era de redação. Então, assim, eu vi que eu tinha uma facilidade para aquilo, mas ficou guardadinho lá. E aí, é isso, fui para lá com 17 anos, mas eu ainda não tinha em mente eu quero ser uma jornalista. Claro que aqui em Bambuí, como não tinha muitas coisas para fazer, uma das diversões maiores que eu tinha era assistir televisão. E com isso, óbvio, que eu já via William Bonner e outras figuras se apresentando e achava muito interessante. Mas aí como que você despertou essa sua vontade, esse seu interesse em estudar jornalismo? Quando? Como que foi isso? Então, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu já fiquei mais ligada nessas coisas ligadas à literatura, à leitura, comecei a ler. Meus irmãos, a gente tem uma diferença de idade maior. Então, quando eu cheguei a Belo Horizonte, sou a caçula. Nós éramos 5, né? 5. E aí eu lia muitas revistas que eles assinavam, Exame, Veja, e todos fazendo faculdade, eu estava ali consumindo o que eles também estavam consumindo, né? E eu tinha uma coisa sempre assim, de estar aqui em Bambuí, falar com meu pai e minha mãe, vamos para Belo Horizonte, quero passar férias lá tem cinema, porque Bambuí já não tinha mais. Então, eu vejo que assim, sempre essas coisas de cultura, entretenimento, sempre me motivaram a viver, a gostar de fazer. Então, aqui eu já comecei a consumir muito mais, lá em Belo Horizonte, cinema, né? E o que tinha perto, morava no centro da cidade, eu via. E aí, quando eu comecei a fazer cursinho, eu fiz 6 meses de cursinho, e aí numa aula de redação, num plantão, a professora me chamou no reservado assim, falou assim, Daniela, você está querendo tentar direito? Eu posso te dar uma opinião? Eu acho que você devia tentar alguma coisa na comunicação. Porque você articula bem suas questões aqui, desenvolve bem o texto, pensa nisso. E ela botou uma sementinha que foi tipo como se fosse num sábado, na segunda-feira eu já tinha certeza que... Você não queria mais direito? Não, eu até me inscrevi, mas foi incrível que assim, eu só passei em jornalismo. E passei aonde eu queria passar, que era na FAF, BH, hoje Uni BH. Mas por quê? Porque lá era o único lugar, a única faculdade em Belo Horizonte que tinha faculdade à noite de jornalismo. E eu não podia me dar o luxo de simplesmente estar em Belo Horizonte só para estudar. Então eu trabalhava no banco, também trabalhei no banco. Eu trabalhei no Crédito Real, que depois virou Real, e depois virou Bradesco. E aí eu trabalhava lá e... À noite você ia para a faculdade. E à noite ia para a faculdade. Eu nem cheguei a fazer muito estágio. Eu fiz estágio assim, eu fui de graça fazer estágio na Itatiaia, porque como eu tinha que trabalhar, o salário de estagiário não dava para pagar a minha faculdade, que eu dividia com meu pai, minha tia ajudava, era sempre, né, unidos venceremos. E aí, quando eu me formei, eu falei, não quero mais outro trabalho a não ser jornalismo. E aí eu pedi demissão na lata mesmo, com coragem. Do banco. Do banco. E aí fiz uma campanha política,
no rádio, na televisão, assim, eu nunca tinha feito. Tinha feito na faculdade, gravando entrevistas, apresentando um programa em outra cidade. E aí é aquela coisa o mosquitinho me picou e aí eu fiquei completamente apaixonada e não saiu mais. Não sei fazer outra coisa, talvez. E eu sempre fui muito falante, tá vendo aqui, né? Muito comunicadora. Então, assim, eu sabia que alguma coisa nessa área ia dar certo. E tá dando. Tá dando. Você começou, você fez estágio na Itatiaia e você trabalhou lá depois? Na Itatiaia? Não trabalhei, mas tenho grandes amigos lá. Trabalhei. Primeiro lugar que eu trabalhei como jornalista foi a Rádio Cultura FM, em Belo Horizonte. Ela é uma rádio que faz parte. Existe ainda? Existe. Ela é da Igreja Católica, está no grupo da Igreja Católica. E eu fiquei lá uns 3 meses, mais ou menos. Logo já soube de uma... Né? Foi rápido. Eu fazia redação de notas e fiz 1 mês de rua, de reportagem de rua. Mas logo apareceu uma possibilidade de fazer férias na Rede Minas. E aí fui. Fiquei apaixonada com televisão. Não tinha vaga, fiquei lá uns 4 meses. Não tinha vaga e fui tentando em outros lugares. Fui para a TV Alterosa e lá eu fiz de tudo. Lá foi minha grande escola. Aprendeu muito. Aprendi demais, porque eu aprendi começando a ser apuradora, que é onde nasce a notícia, né? A notícia surgiu, aí você vai lá apurar, que muita gente hoje também chama de pesquisar. Você vai lá, apura, é verdade, não é? Aonde foi, quem? Porque o jornalismo tem as perguntinhas que a gente mata a notícia, né? O que são 6. O que, quando, onde, como, quem, por quê. Então eu falei, bom, já aprendi e vou por aqui. E aí eu fiquei na Rede Minas um tempo, voltando. Aí estava na TV Alterosa, fui para apuração, da apuração eu fui para produção. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma nota cultural. E aí era um show, não me esqueço, era um show do Djavan em Belo Horizonte. E eu falei assim, gente, um showzaço desse, ninguém vai nem comentar sobre isso no jornal. Aí eu consegui um clipe, isso foi em 98. Aí eu consegui um clipe, fiz um texto e a gente encerrou o jornal assim. No outro dia, meu chefe já me chamou e falou assim, Daniela, você não quer fazer uma agenda cultural aqui, não? Você escreve. Eu falei, o quê? Eu fiquei feliz demais, porque eu era muito novinha, tinha acabado de entrar. Aí ele falou assim, mas você vai fazendo, eu vou te treinar, até você tá boa para ir pro vídeo. Acho que você fotografa bem, você é desinibida. Eu falei, então tá. E assim foi. Fiquei uns 2 meses lá treinando e em janeiro de 2000 exatamente eu fui pro ar pela primeira vez. E fazer o Agenda Cultural. Já tinha esse nome? Já tinha agenda, era a agenda cultural do Jornal da Alterosa. Era toda sexta-feira, tinha sexta, depois passou a ter sábado também. Mas esse que eu trabalho hoje é um programa da Rede Minas que se chama Agenda. Ele já até é mais antigo ainda do que o da Alterosa. Mas lá na Alterosa, eu fui também repórter de polícia, de política, de economia, mas para ter certeza que não é minha praia. Não gosto. Eu acho que eu gosto de dar boas notícias. Já dei muitas notícias difíceis, mas eu prefiro trazer ao público. Tem muita gente que faz muito bem jornalismo policial, econômico, político. Eu prefiro a cultura. A cultura mais leve. Às vezes a cultura é muito política também. Porque é uma forma, política, né? Sim, mas é uma forma da gente deixar registrado, né? Como história, como a arte faz isso, situações que são muito importantes, né? Então um filme, um cinema, a literatura sempre vai guardar alguma coisa da realidade. E você fez então esse Agenda Cultural na TV Alterosa, dentro do Jornal da Alterosa. Depois disso daí, você foi fazer o quê? Depois disso, eu fui para a Rede Minas,
para o programa que eu trabalho hoje, mas como repórter. Aí eu fiquei lá uns 2 anos, e aí o presidente da Rede Minas, sabendo da experiência que eu já tinha na TV Alterosa, de fazer ao vivo, de repórter de geral, ele queria me voltar para o jornalismo. Eu falei, não, por favor, eu vim para cá para trabalhar com cultura. E ele, não, mas você tem essa experiência, eu não vou deixar passar. E assim, aí eu fui vendo que eu não tinha escolha, eu tinha que ir. Como eu estava 2 anos só, eu falei, não vou. Aí eu pedi para sair. E aí saí. Nesse tempo eu fui para os Estados Unidos, na casa de uma prima que mora lá. Fiquei 6 meses, aperfeiçoei um pouco o inglês, voltei. E aí eu comecei a trabalhar como freelancer, mas no audiovisual. Então aí que eu comecei a trabalhar para as mostras de cinema de Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte. Com isso o Canal Brasil, que é o canal do cinema brasileiro, ele é da Globo, e ele pega só em TV a cabo, né? E aí eles me convidaram para eu começar a fazer algumas reportagens. Então eu fiquei 8 anos fazendo tanto as apresentações dos festivais de cinema e também as reportagens para o Canal Brasil. E com isso eu conheci atores incríveis, diretores, assim, pois é, maravilhosos. Você entrevistou várias pessoas muito importantes, Fernanda Torres. Fala um pouquinho desse pessoal aí que você já entrevistou e quais as condições que você entrevistou. Foi dentro do Agenda Cultural? Sim, a Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Gal Costa, Maria Bethânia. Eu entrevistei elas, as maravilhosas, na TV Alterosa. Tá. Quando ainda fazia a agenda cultural curtinha, eram 3 minutos, mas eu dava um jeito. Só 3 minutos? 3 minutos, mas quando tinha essas estrelas eu ainda conseguia uns 4 minutos, porque na televisão, gente, não é brincadeira não, 1 minuto vale ouro. Então, porque na internet tem um espaço para tudo, né? Mas na TV o minutinho é contado. Né? Então, eu tive essa honra. A Fernanda Montenegro, por exemplo, eu me sinto honradíssima, eu entrevistei ela 2 vezes. E, nossa, eu tremi, né? Você tem que estudar e muito para poder entrevistar aquela mulher maravilhosa, mas ela é simpaticíssima. Assim como a Fernanda Torres, filha dela também, muito divertida, engraçada. Eu sempre fui muito bem recebida, assim, acho que eu nunca tive problema com entrevistados, não. Mas já entrevistei, assim, tanto de clássicos quanto sertanejos, Zezé de Camargo, Luciano, Bruno Marrone, Leonardo. É uma gama bem eclética. Bem eclética. Muitos nem vão, a não ser em programas maiores. Mas a gente cobre os shows, né? E entrevista muitos deles. Pagode também. O Thiaguinho vai em Belo Horizonte. Todas as vezes que vai, a gente cobre. O Tardezinha, que é um evento incrível que ele faz. Ludmilla, a Anitta. É eclético. Mas eu, Daniela, sou a apaixonada por MPB, jazz, rock. E você já teve, então, a oportunidade de entrevistar esse pessoal do MPB, já. Do rock? Muitos. Sim, muitos. Inclusive, há pouquíssimo tempo, foi acho que em novembro, eu entrevistei, você falou MPB, o MPB4, aquele grupo vocal incrível, né? Antigo, todos ainda estão na ativa, cantando lindamente. Tá lá no meu Instagram, tá no YouTube do Agenda, quem quiser acessar para poder ver. Tá tudo lá. Você foi a apresentadora oficial da TV Mostra, né? Canal oficial das Mostras Cinema de Minas Gerais. Né? Atualmente você não é mais apresentadora, mas você continua fazendo a cobertura do seu programa. Sim, e eu vou com uma estrutura de equipe. Eu levo a equipe para Tiradentes, por exemplo, todo fim de janeiro, é a última semana de janeiro. Aí a gente fica lá, faz o Agenda ao vivo daquela cidade que já é um cenário, né? Com aquele casario incrível, barroco. E lá é maravilhoso, porque esses festivais são tudo de graça, sabe? Que são coisas que eu quero muito divulgar, porque é cultura em Minas de graça para todo mundo. Então tem cinema montado na praça, tem uma tenda que vira um cinema, uma tenda que é construída para um cinema com mais de 1.800 lugares. E são artistas circulando por todos os lados. Por exemplo, Camila Pitanga, o pai dela, Antônio Pitanga, a Leandra Leal,
Lázaro Ramos, é sempre artistas brasileiros, porque os filmes são brasileiros. Então é muita gente que você tem oportunidade de conversar e ver que, enfim, são estrelas na televisão, mas ali são gente como a gente, né? E eu acho isso bem interessante. Daniela, e o cinema nacional está bem, o cinema brasileiro está bem. A gente teve indicações para o Oscar, né? Agora recente, do Agente Secreto, Sim, né? Não conseguiu, mas teve uma repercussão muito boa. E Sonhos de Trem também, com o Afonso Veloso, que ele é o diretor de fotografia e também brasileiro. Ele mora fora, mas também foi indicado ao Oscar. Tá, e falando de Minas Gerais agora, como que tá em Minas Gerais? Você cobre aí essas mostras de cinema, Ouro Preto, Belo Horizonte, a principal parece que é Tiradentes, não é isso? É a maior que tem. É a maior. E parece que até tinha uma bambuiense envolvida na estrutura no começo. Eu não lembro mais quem que era. Mas a gente tem uma bambuiense incrível, que é a Júnia Torres. Ela é a diretora e idealizadora de um festival de cinema chamado Fórum Doc. Ela é filha da dona Edna e do seu Gui Torres, né? E ela faz um trabalho incrível, porque é um festival de filmes documentários e etnográficos. Então, ela já trouxe indígenas de várias partes do mundo para Belo Horizonte. Ela está trazendo alguma coisa para nós aqui, né, Emily? Em parceria com a produtora Goialê Cultural. Aí, Ótimo. Vai ter alguma coisa da Júnia. Eles estão programando aí para agora, em abril, uma mostra aí de tudo envolvendo cultura. Mas aí, voltando ao assunto, o cinema mineiro, tá bem o cinema? Tá muito bem, muito bem. Eu acho que é o seguinte, a gente ficou por muitos anos, longuíssimos anos, achando que o cinema era eixo Rio-São Paulo, né? E hoje em dia, Minas Gerais e Pernambuco e Bahia estão fortes demais. Muito, muito. Por exemplo, o Agente Secreto é do Kleber Mendonça Filho, que é pernambucano. O filme se passa todo lá. Os outros filmes dele também, Aquários, O Som ao Redor, Recife Frio, tudo se passa lá. E junto com ele, vários outros foram crescendo juntos. E os holofotes muito para lá. Tanto que eu trabalhava no Canal Brasil, tinha um correspondente aqui em Minas, que era eu, e outro que era lá em Pernambuco, outro no Rio Grande do Sul. Porque são lugares que também produzem muito. Mas Minas Gerais, especialmente, está num momento muito bonito. Tem muitas mostras de cinema, de vários tipos. Tem mostra de filmes de... ficção? Não, recursos... direitos humanos. Tem filmes de temática negra só, de temática indígena, de LGBT, que é IAPN+. Tem muitas e muitos cinemas. Tem 2 cinemas que oferecem cinema de graça em Belo Horizonte. Então... Mas especialmente tem algumas produtoras, a produtora Filmes de Plástico, que fez o filme Marte 1, que também foi um dos pré-candidatos ao Oscar. Esse filme é incrível, quem não assistiu, chama Marte 1. Marte? 1, é uma criança, um menino, que ele sonha em ser astrofísico e fazer uma operação em Marte. É longa-metragem. É longa-metragem, mas o pai dele, cruzeirense, queria que ele fosse jogador de futebol. Até porque o pai dele era porteiro no prédio onde o Sorin morava. O Sorin atua no filme. Então, essa criança... Ele atua no filme? Ele atua. Não sabia que ele era ator, não? Também não. Ele fez uma ponta, mas se mandou bem. E aí, a Filmes de Plástico faz filmes incríveis, premiados no mundo inteiro. São os meninos que nasceram na periferia de Contagem, 4. Gabriel Martins, Maurílio Martins, André Novaes e o Thiago Correia. E aí eles criaram uma fábrica, que é a Filmes de Plástico, que é incrível de fazer. É uma produtora, né? E aí eu, inclusive, fui convidada para participar de um filme deles, que foi rodado há 2 anos. Esse ano ele tá sendo lançado em festivais no exterior daqui a pouco.
E daqui a pouco vai pro cinema. Então tá bem, o cinema mineiro tá... Tá muito bem, com muitos atores, diretores, realizadores incríveis. A gente tem... A dramaturgia em Minas Gerais é muito boa, o audiovisual é muito bom. Muito bom. Eu não tenho acompanhado, porque para você estar por dentro, você tem que ir nessas mostras, eu acho. Né? Você divulga aí também, né? Mas a gente tem aqui uma dificuldade para pegar a Rede Minas. Qual que é o horário do seu programa? Hoje eu dirijo e apresento o Agenda da Rede Minas, que é esse programa que eu amo, que está ali. Esse programa é o programa mais antigo da Rede Minas. A Rede Minas tem 40 anos, está fazendo esse ano 40, e o Agenda tem 39. Comemora esse ano 39. Quase junto com o canal. E por aí já passaram grandes apresentadores e repórteres, jornalistas. E eu dirijo e apresento ele, vai ao ar de segunda a sexta, ao 12:30. Para assistir, pode assistir também pela internet, é só digitar Rede Minas TV ao vivo. E aí... No celular, no aparelho que tiver, aparece o programa. Não precisa ser pela TV aberta. Não, mas depois... Não tem uma repetidora da TV Minas. Ainda. De Minas. Eu já tô colocando... Já tô colocando gás no pessoal. Faz falta. Aqui acho que só pega 3 canais aqui. É a Rede Globo, Record e Band só. Sim, vamos trazer Rede Minas pra cá. Eu acho que faz falta. Com certeza. Você dirigiu um curta-metragem, já está falando de cinema, vamos continuar então. Um curta-metragem, e também você atuou como atriz. Eu queria que você falasse para a gente aí sobre esse curta-metragem que você dirigiu e também a sua participação em 2 filmes ainda inéditos. Então, durante a pandemia, eu fiquei muito incomodada de imaginar... Todo mundo sofreu com o lockdown, de ficar trancado dentro de casa, de não poder sair. E eu fiquei agoniada pensando nos moradores de rua. Falei, se a nossa situação tá desse jeito, você imagina as pessoas que estão na rua. E eu fiquei pensando ainda, eles não têm nem, às vezes, um rádio, uma televisão para saber das notícias, o que está acontecendo. Talvez eles nem saibam. E aí eu comecei uma pesquisa junto com... Eu continuei trabalhando, mas remotamente, né? Eu já estava na Rede Minas. E aí eu tinha uma estagiária, que nós duas começamos a pesquisar sobre isso. Me uni a um outro amigo que também estava querendo fazer alguma coisa. Nós 3 fomos para a rua e fizemos um curta-metragem mostrando a realidade de moradores de rua no centro de Belo Horizonte. O curta chama Maloca. Né? Ele foi premiado, a gente ganhou o prêmio da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, e também foi muito interessante esse de Berlim, que a gente ganhou o Fest Curtas Berlim, porque foi no voto popular, ou seja, as pessoas assistiram lá, na rua, votaram e o filme ganhou. Eu não conheço quem votou e ainda assim mexeu com eles lá, né? Uma realidade bem diferente. E depois eu fui convidada... Esse negócio de trabalhar com cinema e com jornalismo cultural me dá também uma rede de amigos que são diretores, apresentadores, atores. Então, esses meus amigos da Filmes de Plástico me convidaram para fazer o papel de uma jornalista num filme que ainda vai ser lançado, que chama Vicentina Pede Desculpas. Vicentina? Pede Desculpas. A história o roteiro foi criado pelo Gabriel Martins e dirigido também, e conta, vou dar um spoilerzinho bem pequeno, porque o filme nem lançado foi. Mas é o seguinte, um ônibus cai de um viaduto em Belo Horizonte, todo mundo morre, menos uma mulher que estava grávida. E a mãe do motorista vai atrás da família de todo mundo que morreu para pedir desculpas. Que isso, hein? Então, assim, é um filme emocionante. E eu fiz o papel da jornalista que vai ao hospital com muito custo, porque é uma coisa difícil para nós jornalistas, nesse caso, de entrar no hospital para fazer uma entrevista com alguém, né, um personagem importante, seja de algum crime ou de alguma alegria, né? Mas eu entro e faço a entrevista com essa mulher que estava grávida.
A única Então, que escapou. a única que escapou. E aí eu tô na expectativa para ver como é que vai ficar esse filme. Eu contracenei com a Barbara Collen, que é Babi Collen, que é uma atriz muito bacana. Ela tá no cinema, tá no streaming, tá em tudo quanto é lugar. E com a atriz principal desse filme, a Rejane Faria. E aí tô doida para ver o que vem por aí. E o outro filme? O outro filme, ele foi rodado... Esse primeiro você fez o papel de Daniela. De Daniela. E o outro também. Também. De certa forma, sim, porque o que acontece? No outro eu não apareço. Meu rosto não aparece, mas é minha voz. Tá. É um filme que é paisagem de inverno. É do Marco Antônio Pereira, ele é de Cordesburgo, já ganhou 3 Quiquitos, que é o prêmio máximo do cinema de Gramado, Festival de Gramado. E aí ele tá fazendo esse filme que é sobre terem achado lítio no Vale do Jequitinhonha. Então, essa notícia aparece na casa da personagem principal. Lítio é o metal que fabrica bateria. Sim, telefone, é isso? que tá todo mundo doido com isso, né? Porque é raro, né? É raro. Temos terras raras, né? Temos. Isso é maravilhoso. E aí, eu sou a repórter que a televisão tá ligada, e aí o âncora fala: foi encontrado lítio em Minas Gerais, mais informações com a repórter Daniela Vargas. Aí eu tenho o texto. Aí você que entra. E fui eu mesma quem fiz o texto. Ele me deu as informações, falou assim: redige uma matéria aí e leia ela. E assim eu fiz. Agora eu tô doida para assistir. E tem previsão de quando esse? Não, eles ainda estão... esse último que eu disse, o Inverno, ele tá ainda na fase de edição, de montagem. E o outro está começando a circular por festivais internacionais. Porque a vida de um filme hoje no Brasil é a seguinte: gasta-se muito e movimenta-se uma economia criativa gigantesca, o cinema, o audiovisual. Mas para a hora que o filme nasce, que ele está pronto, primeiro inscreve-se em festivais. Alguns precisam que seja filme inédito, por exemplo, o Festival de Brasília, que é o mais importante do Brasil. De Brasília. O de Brasília. Por quê? Porque ele premia com dinheiro. Parece muito. O de Gramado tem um glamour, mas o de Brasília tem pessoas ali, tem muita gente envolvida, muitos acadêmicos ali, sabe? Então, assim, eu acho que o voto ali, a quantidade de filmes que aparece ali é maior. Então, você tem condição de ver um leque maior de produção cultural brasileira. E lá é premiação com dinheiro, e o audiovisual precisa sobreviver, né? Não tem como. Não é só um quiquito, né? Não é só troféu. Só a estatuetazinha, né? Lá em Gramado. Dinheiro não rola. Não. Alguns outros festivais ganham, assim, serviços para telecinagem, para horas de aluguel de câmera, que é caro. Isso tudo ajuda muito, né? Mas, e tem esse de Brasília. Então, esse precisa ser inédito. Então, vários que eles rodam primeiro os festivais, aí depois faz algumas pré-estreias para chamar o público, e aí sim chega no cinema. Quando não é distribuído imediatamente pelo streaming. Por exemplo, Netflix já faz os próprios filmes dela, né? Então tem isso. E tem uma plataforma, você falou da dificuldade às vezes de assistir filmes nacionais, então quero dar uma dica, que é a plataforma Minas Play. Ela é da Rede Minas, é da Empresa Mineira de Comunicação, que incorpora a Rede Minas, onde eu trabalho, a Rádio Inconfidência e essa plataforma que é a Minas Play. Lá é gratuita, pública, é só digitar minasplay.com ou baixar o aplicativo, e aí tem vários filmes que você assiste de graça. E muitos mineiros. Muito filme. Muito filme bom. Antigos e recentes. E recentes. Tem categoria, tem para criança, tem comédia, tem biografias. Você vai gostar das biografias. Muito bom. Daniela, mais alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos seguidores? Eu gostaria de dizer que eu amo Bambuí. Hoje o meu trabalho não me permite vir tanto aqui, mas eu gosto demais. Meu irmão Samuel está aqui, né? Que também é jornalista. Você vê que eu já tinha referência em casa. E hoje a gente tem um sobrinho que é jornalista também. Filho do Giovanni, Paulo Vitor.
E eu quero mais é que vocês me assistam. Se puder, eu fico muito feliz. Fica aí o convite, então, da Daniela. Vamos assistir a entrevista, porque foi bacana, foi legal. Eu te agradeço Eu muito. que agradeço. Foi uma satisfação enorme ter você aqui no nosso estúdio, tá? Uma pessoa importante de Bambuí na televisão de Minas Gerais. E a gente fica feliz da sua disponibilidade de estar atendendo o nosso convite, de participar desse programa, que é um programa humilde, um programa simples, mas um programa que atinge boa parte da população de Bambuí. Tá? Eu fico muito feliz e queria te falar uma coisa. Logo que eu aprendi como falar para a rádio, para a televisão, uma colega minha que me ensinou muita coisa na rua, ela falou assim: Daniela, o jeito melhor de você dar uma notícia é pensar que uma senhorinha lá de Bambuí, bem simplesinha, tá te ouvindo e ela tem que entender. Então hoje você está reconhecendo um trabalho que eu fiz, você bambuiense, me trazendo para cá, eu fico muito feliz. E a gente, com certeza, os nossos conterrâneos, né, vão ficar felizes de saber que você está muito bem na TV, esteve aí já há 30 anos já, né, no ramo, e hoje está aí fazendo sucesso no programa Agenda. Fica aí o convite para que todos possam estar agora, você já disse, a gente já sabe que dá para ver pela internet. Vamos acompanhar então a Daniela no programa Agenda. Obrigada, gente. Muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito feliz. Boa noite para você. Boa noite. A gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um resgate da história de Bambuí. Até lá.